Olá, pessoal. Olá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Boa tarde, o pessoal está chegando, né? Está entrando aí na sala. O aplicativo também começa a avisar a todos, né? Estamos online, ao vivo aqui, pelo sistema FIEPA, Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Pará. O pessoal já começa a entrar, né? Vamos lá, já temos aqui. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Pessoal, nós estamos aqui na nossa live, tá? Sobre empreendedorismo na exportação, uma live o quanto que é importante a gente falar desse tema, né, tão presente no nosso dia a dia, e também uma live muito especial que fala sobre o lançamento da agenda de cursos da nossa iniciativa SIM. Para você que não conhece a iniciativa SIM, é uma união, né, dos Centros Internacionais de Negócios, da Rede SIM, da Confederação Nacional da Indústria, em prol da capacitação, né, da nossa comunidade aí, exportadora ou potencial exportadora, dentro de temas ligados ao nosso comércio exterior. Então, esse ano a gente já está com a agenda de cursos, né, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui para você. É um grande prazer, né, estar aqui com todos presentes. Para você que não me conhece, eu sou Cassandra Lobato, coordenadora do Sinfiepa. É um prazer te ter aqui conosco, tá bom? A gente já está com todo o nosso time de convidados aqui, especialistas, que hoje vão poder tirar dúvidas, né, com relação a esse tema tão presente, né, que é a parte do empreendedorismo no nosso país, o quanto que ele pode beneficiar aí a todos, né? Isso é algo muito, muito importante. Bom, nesse momento, né, eu começo aqui a chamar, né, a todos os nossos convidados, né, algo muito importante que a gente possa realmente falar aqui todos os nossos especialistas. Nesse momento, eu vou chamar ela, né, que é Marília Rodrigues, né, nossa convidada. Marília, boa tarde. Marília, seja bem-vinda. A Marília, pessoal. Boa tarde, a Marília tem MBA em Comunicação Empresarial pela IPOG, graduada em Relações Internacionais pela PUC, Ciências Econômicas e Empresariais pela Universidade de Granada. Bom, com 10 anos de experiência em comércio internacional, atuando com empresas, né, como Vitalife, Brasil e Mercadona Espanha. Seja bem-vinda, amiga, tá? Fique à vontade. Tenho certeza que vamos ter aí várias perguntas interessadas aí na tua experiência, tá? Seja bem-vinda. Muito obrigada a todos. Então, eu sou a Marília, da Vitalife. Estamos há 10 anos nesse desafio de levar a Vitalife para o mundo. E legal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre inovação. Porque tem a gente vai chamar, amiga, todos os nossos convidados, tá bom? E aí a gente já começa o bate-papo, tá certo? Ok, obrigada. Viu? Bom, nesse momento, pessoal, a gente continua, né, fazer o chamamento de todos aqui, nossos convidados, e vou chamar ele, né, que tem aí mais de 20 anos de experiência dentro do comércio exterior, nosso colega profissional, Maurício Amin. Seja bem-vindo, Maurício, boa tarde. Obrigado, Cassandra, boa tarde a todos, boa tarde, Marília. Obrigado por esse convite para falar aí de empreendedorismo no mercado internacional, né? Isso me empolga bastante. Com certeza. Pessoal, o Maurício tem aí mais de experiência, né? Mais de 20 anos aí de experiência dentro do comercial, né? Na parte internacional. E hoje ele é proprietário da Bi Brasil, faz muito trabalho com a parte de exportação, importação. Tem muitas competências aí na parte de conquista, né? De novos mercados, rede de clientes internacional. Enfim, um currículo realmente aí bem... e pesado, né? E o Maurício, que sem dúvida nenhuma, vem para somar e muito aqui para o nosso time. Maurício, muito obrigada, seja bem-vindo, certo? Daqui a pouquinho a gente começa todo o bate-papo, né, com nossos especialistas, e dando continuidade aqui, né, ao chamamento dos nossos convidados, a gente vai chamar mais uma empresa, né, que vai falar um pouquinho da sua experiência dentro, né, do empreendedorismo na exportação. Vamos falar com ele, Antônio Cruz. Olá, Antônio, boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, Cassandra, boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui, né, e agradecer à Rede FIEP pela oportunidade de estarmos falando um pouco do Paladar Amazônico mais à frente. Obrigado. Muito bacana. Pessoal, o Antônio é CEO, né, e sócio proprietário do Paladar Amazônia, Indústria e Comércio, né, de alimentos, possui titulação em administração, com ênfase em sistemas, né, informação, como especialização em gestão de projetos. Com certeza, isso agrega muito, né, a nossa live, poder trazer o dia a dia desse empresário, para que ele possa cada vez mais estar junto conosco. E, por último, não menos importante, ao contrário, né, uma pessoa que tem uma vasta experiência aí, nosso professor, colega, né, aí, da nossa comunidade do comércio exterior, professor da iniciativa Sim, professor Luiz Roberto Oliveira. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cassandra. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento, né, com todos os colegas e com o público em geral. É um imenso prazer. Muito obrigada, professor. Professor Luiz Roberto é graduado em Administração de Empresas, né, habilitado aí em Comércio Exterior pela Unicinos, pós-graduado em Relações Internacionais, né, com Econegócios e Gestão Socioambiental pela UFRJ, pela UFRGS, possui 25 anos de experiência em comércio exterior, já trabalhou aí, enfim, com muitas empresas com intenção de exportar, importar, e é sócio aí, né, da Dom Consultoria. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença. Já viram, né, gente, que os currículos realmente são de peso. A gente teve que resumir para a gente poder dar continuidade aqui à nossa live. E, com isso, já queria te convidar a colocar aqui no nosso chat qual cidade, estado você está falando, deixa o teu boa tarde, né? Fala para onde está, para a gente colocar aqui a tua presença online e também aqueles lembretes de qualquer youtuber, né? Dá o like, compartilha e aciona o sininho aí para a gente poder estar junto em várias ações que vão acontecer dentro do canal do Sistema FIEPA, tá? Essa é só a primeira live de muitas que vão atingir aí a parte do comércio exterior. E hoje eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à iniciativa Sim, aos 18 Centros Internacionais de Negócios que fazem parte da iniciativa. Muito obrigada pelo esforço, pela dedicação, para que a gente conseguisse fazer essa live para o nosso público, né? E também para o nosso futuro público. Muitíssimo obrigada. Bom, dadas as verdadeiras aqui apresentações, né, fazendo todo o processo do protocolo, queria já iniciar, né, a nossa live com o professor, tá, o professor Luiz Roberto. Professor Luiz, a gente sabe hoje de características ligadas ao empreendedorismo como um todo, né? E como essas características, tipo liderança, né, a vontade de aprender, o foco, né, enfim, você se sobressair, como tudo isso pode ser colocado hoje no âmbito internacional, no âmbito das exportações? Então, Cassandra, falando sobre características do empreendedor, eu acho que a nossa característica, e quando eu digo nossa, porque eu também me incluo nisso, é a questão da superação, né? Empreendedores, eu digo que todos nós somos, em maior ou menor grau. Agora, na realidade, hoje eu tenho que falar por uma situação bem peculiar minha. Eu estou com uma paralisia de Bell, né, que é uma paralisia que provoca uma parada facial da face, como vocês podem perceber. E quando a Cassandra me convidou, eu inicialmente cheguei a pensar em declinar do convite por esta minha condição. Mas, como eu achei o tema extremamente interessante, né, eu quis fazer um reverso sobre essa situação. Então, quais são as características de um empreendedor quando nós pensamos na área internacional? Superação. Superação nada mais é do que superarmos as nossas limitações, sejam elas físicas, né, ou até em termos de conhecimento. Essa é uma das características do empreendedor, que se replica também na área internacional, né, mas que nos leva a uma reflexão muito profunda, né? O que nos paralisa? Porque quando somos tão dinâmicos, tão móveis,
quando falamos em empreendedorismo no mercado interno, mas, na realidade, acabamos ficando paralisados quando pensamos na área internacional. Essa paralisia advém não das faltas de características inerentes do empreendedor. Foco, determinação, empenho, criatividade, inovação. Essa paralisia, ela se constitui a partir do medo da simples palavra internacional ou da palavra exportação. Nesse momento, nós vemos que muitas empresas continuam com todas as características, os empresários continuam com todas as características inerentes da sua condição de empreendedores, mas acabam se paralisando diante do desafio internacional. Por que essa paralisia? Porque em um país que temos aproximadamente 19 milhões de empresas, apenas 0,16% dessas empresas exportam. Dados da CNE de 2017 e 2018, perdoe-me, porque a pandemia, né, acabou gerando certas distorções e aí não me foi possível trazer dados mais atualizados. Mas nessa época a CNI dizia que em termos de indústria, com o KNAI como tal, nós tínhamos aproximadamente 700 mil indústrias, onde apenas 3% exportavam. Aí incluídas micro, pequenas, médias e grandes indústrias. Por que isso, senhores? O que nos faz arrefecer estas características que nos tornam tão peculiares, tão ímpares diante de outros países, tão criativos que somos em desenvolver produtos, buscarmos alternativas, nos relacionarmos, né, diante de um cenário tão controverso, por vezes, que é o nosso cenário no mercado interno, e, sobre certo aspecto, paralisarmos diante dos desafios que se impõem no mercado internacional. Seria a questão do idioma, seria a questão do medo, e aí seria o provocativo, extremamente provocativo e talvez até gere um certo desconforto. E se assim o fizer, atinge o meu objetivo. O que lhe dá medo a ponto de lhe paralisar? O que lhe faz pensar que, se mantendo dentro do mercado interno, você está seguro? Eu costumo trabalhar com os meus clientes muito o conceito de mentalidade exportadora, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Nós devemos nos preparar para uma concorrência internacional sempre, porque caso não tenhamos percebido, essa concorrência ela já existe. Quantos dos senhores não sofrem concorrência de produtos importados? E não vou entrar no mérito da qualidade nem da origem, tá? É meramente uma questão de participação de produtos no mercado interno, né? Nós já atuamos no mercado internacional, senhores, só que estamos sendo passivos. Estamos sendo, me perdoem a força da palavra, mas omissos a esta realidade. E aquele perfil empreendedor, agressivo, arrojado, criativo, inerente ao empreendedor brasileiro, ele desaparece diante desta realidade. E acabamos nos entrincheirando, ao invés de analisarmos o mercado externo, nos prepararmos para uma concorrência internacional, para atuar efetivamente nesse mercado, de tal maneira que, no futuro, sendo competitivos, a opção de exportar, ela está disponível. Veja, exportar não necessariamente é uma obrigação, mas ela é uma opção. Mas eu estou, enquanto empresa, preparado para encarar este desafio. E acredito que nós temos muito a ofertar para o mundo. Todas as empresas de todos os portes, né,
tive o prazer de participar de vários projetos de internacionalização da Apex e da CNI, e, através desses projetos, conhecer empresas fantásticas de norte a sul do país, né? Empresas estas, né, que participaram de vários projetos, mas não deram continuidade na sua jornada de empreendedorismo de exportação. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por falta de interesse, muitas vezes por analisar o mercado interno como sendo gigantesco e, por conta disso, não ter a necessidade de exportar, esquecendo-se, por vezes, que quando temos uma crise no nosso mercado, essa crise se estende do Oiapoque ao Chuí, pegando todos de maneira uniforme, né? Então, senhores, vivemos hoje em um mundo globalizado, isso é fato. Se antes isso gerava algum questionamento, alguma reflexão, basta olharmos na volta e questionarmos o que está ao alcance da minha mão, nesse exato momento, que ao olhar a etiqueta, eu tenho a certeza que ali consta Made in Brasil. E que, se assim for, quem é que me garante que todos os componentes que ali estão, efetivamente, são nacionais? Então... Oi, Cassandra? Eu estou aqui, professor, estou focando no senhor. Está ótima a sua fala. Então, né, senhores, né, essa questão do empreendedorismo, né, avaliem realmente de uma maneira crítica isso. Crítica na questão de por que não me tornar competitivo internacionalmente? Por que não ampliar os meus conhecimentos de tal maneira, né, que eu não fique paralisado diante desta situação? Se analisarmos antropologicamente, né, somos animais racionais. E todo animal, quando acuado, ele possui duas ações básicas. Ou ele ataca, ou ele foge. Não vamos ficar, senhores, encurralados para termos que optar entre o ataque ou a fuga. Tenhamos uma visão de médio e longo prazo e a consciência de nossa inserção dentro desse mercado globalizado e a necessidade de nos apropriarmos de conhecimentos a respeito deste tema, para que possamos traçar justamente a nossa estratégia, né? Nós, enquanto empresários brasileiros, né, temos características fantásticas: foco, determinação, inovação, né? Dentre outros que poderíamos aqui citar, né, e que demonstramos dia a dia a nossa habilidade. No entanto, não podemos nos furtar e nos paralisar diante deste cenário em que apresenta-se muitas e muitas oportunidades de negócios. Os empresários que aqui estão poderão relatar, né, as suas experiências, né? Com certeza passaram por dificuldades, né? Mas o conhecimento, a preparação é o divisor de águas. Muitas empresas nós vemos que resolvem exportar quando tem uma grande vantagem cambial, né? E aí vem aquela questão: eu quero exportar. Tá, mas fizestes o tema de casa? Tu sabe, né, qual é o seu diferencial competitivo, para qual mercado você pode exportar, você tem capacidade produtiva ociosa, você tem disponibilidade de adaptação do produto, né? Você está disposto a mudar a sua embalagem, você está disposto a investir na aquisição de conhecimento e de qualificação da sua equipe para isso? Não. Eu costumo dizer o seguinte: exportar não é uma prova de 100 metros. Exportar é uma maratona. O empreendedorismo internacional, o empreendedorismo de exportação requer preparação, gente. Mas eu não estou pensando em exportar hoje. Tranquilo, legal, prepare-se.
porque daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, quando a oportunidade surgir, você vai estar preparado. O que não pode, muitas vezes, acontecer, e que regularmente acontece, né? Chegamos de manhã, abrimos o nosso e-mail, encontra-se lá um e-mail The Books on the Table, como eu costumo brincar, né? Onde uma empresa estrangeira lhe faz um pedido. E aí todo mundo começa a correr louco dentro da empresa, porque jamais imaginou que o seu produto pudesse despertar interesse. E, professor, me permita, sem falar na fobia, né? Não quer nem ler o e-mail, dá logo uma fobia, né? Se esconde do e-mail, né? Infelizmente. E assim, muitas empresas, segmento de alimentos, gente, a criatividade do empresário brasileiro é incomensurável. Eu poderia aqui, né, citar exemplos 1000 de produtos fantásticos, né, no segmento de alimentos, bebidas, vestuário, decoração, móveis. Meu Deus do céu, né? Poder-se-ia fazer uma live somente de cases que, com certeza, o Maurício também traria aqui, de produtos que você fica impressionado e que tinham tudo para dar certo no mercado internacional. Mas, e aí sempre temos o mas, a empresa ou o empresário não estava preparado para aproveitar a oportunidade. O produto era do mercado? O problema era do mercado? Não! O problema era, de repente, até o preço do produto? Não! O que acontecia? O empresário e a empresa não estavam em consonância com a oportunidade que lhe era trazido. Eu tive uma demanda, certa feita, fantástica para uma empresa. Cheguei, entrei em contato com a empresária e disse, olha, tia, né, tu tem um produto para esse cliente. É assim, ó, sabe? A gente costuma dizer aqui no Sul uma expressão assim, é tiro dado, bugio deitado. Não tem erro, né? Resposta do empresário, né? Não, o mercado interno agora está muito bom, né? Bom. Aí o que acontece? Ele espera o mercado interno ficar ruim para buscar o mercado externo. Aí o mercado interno melhora, ele abandona o mercado externo. Gente, são duas realidades diferentes. O medo e a paralisia advém do recomeço, da consciência de que eu, enquanto empresário, eu tenho que recomeçar, de reconhecer que aquilo que eu sei para o mercado interno, eu desconheço para o mercado interno, para o mercado externo. E eu tenho que reiniciar, né, uma preparação da minha empresa, uma preparação minha enquanto empresário, uma preparação do meu modelo de negócio para encarar essa nova realidade. E aí, senhores, a paralisia se faz. O medo do desconhecido toma conta e eu nego as oportunidades e prefiro me acomodar na minha zona de conforto. E a pergunta que eu lhes faço, até porque meu tempo deve estar, de repente, chegando ao fim, é, né, o seu concorrente lá fora, quando analisa as potencialidades do mercado brasileiro, que vê o mercado brasileiro como uma porta de entrada para o Mercosul, ele também vai ficar paralisado? Ou ele vai estar com o perfeito domínio dos seus movimentos? E mais, estás tu, empresário, preparado para encarar esta concorrência dentro do teu mercado, na tua zona de conforto? Porque ele vai trazer uma visão internacional, uma competitividade internacional. E nós estamos preocupados com o nosso concorrente que está no bairro do lado, na cidade do lado, no estado do lado, e ainda julgamos São Paulo, por vezes, um outro país. Qual é a sua realidade? E concluo, o que te paralisa e o que te movimenta? Reflitam sobre isso. Com certeza, professor. Queria muito agradecer, né, pelas suas palavras e já coloca aqui, né, se você tem perguntas para o nosso professor Luiz Roberto,
deixa aqui, dá o like, compartilha e aciona o sininho se você quer já começar a seguir o Sistema FIEPA aqui nas nossas ações. Bom, frente a isso, né, a gente vai dar continuidade, chamando a nossa próxima convidada, Marília, né, a Marília, que é responsável por toda essa parte aí das exportações, da Vitalife, correto, Marília? Correto. Amiga, fala um pouquinho para a gente sobre o quesito da inovação, que a gente sabe que no setor que você atua hoje, que é cosméticos, a gente sabe o quanto que é primordial, né, a gente trabalhar essa questão da inovação dentro do perfil aí das exportadoras, né, enfim, fala para a gente um pouquinho sobre essa questão da inovação dentro do perfil empreendedor, né, no quesito do mercado internacional. Ótimo falar de inovação, viu? A Vitalife, para quem ainda não conhece, poder entender um pouquinho de onde a gente veio e como a gente conseguiu exportar, a Vitalife é uma indústria de cosméticos que está localizada em Aparecida de Goiânia, em Goiás, e há 10 anos atrás a gente iniciou um projeto para levar os nossos produtos do Brasil para o mundo. E o anseio era mostrar que a indústria brasileira ela é inovadora, ela é multicultural, principalmente nesse universo da beleza, né? E para isso, o que foi preciso? A gente criar algo novo, uma coisa diferente do que existia no mercado. Mas isso a gente sabia muito bem aqui dentro do Brasil. E naquele momento, o que a gente percebeu? Que era importante a gente sair, né? A gente precisava se capacitar. Então, a gente participou de diferentes missões, participamos de feira, conhecemos o mercado. Isso é muito importante, pessoal, porque ninguém conhece o mercado internacional, nem nacional, né? Numa cadeira sentado dentro de um escritório. Então, no nosso caso, as visitas às lojas, né, entendendo quais são os produtos que estavam ali, conversar com pessoas de diferentes culturas, entender a legislação de cada país. Então, no universo dos cosméticos, a gente tem a Anvisa aqui no Brasil, mas a gente também precisa entender qual é a lei nos diferentes países, né, quando a gente sai para exportar. Então, por exemplo, no caso da União Europeia, a gente tem a Colipa, né, que é a Associação de Produtos Personal Care, e é uma instituição que ajuda a gente a entender globalmente quais são as regras. Então, 1/3 do mercado global de indústria cosméticas está na Europa. Então, olha que importante eu entender essa indústria. Além disso, a gente também tem o FDA, né, nos Estados Unidos, que legisla toda a regra de cosmético e de alimentos também nos Estados Unidos. E a partir desse conhecimento global, a gente precisava propor uma coisa diferente. Mas para isso a gente precisava ser científico, porque o brasileiro ele tem a mania de falar que ele é o melhor em tudo. Mas a gente precisa ser científico. Eu fui para fora, conhecer o que tem lá fora para eu poder falar que o meu é o melhor. Eu realmente sou o melhor. E ter a humildade também de, se precisar fazer alguma adaptação, poder fazer isso, né? Como bem disse o professor aí, às vezes é necessário adaptar a embalagem, enfim, mas isso a gente só sabe estando lá, conhecendo esse mercado internacional. Bom, e como eu disse, desde 2013, né, a Vitalife vem se preparando, a Federação da Indústria foi muito importante para a gente nesse quesito, e olha só a partir de 2016 é que realmente a gente começou a exportar. E aqui eu quero contar uma breve história para vocês de um dos nossos produtos, que hoje a gente percebe que é inovador, mas que a gente só conseguiu entender essa inovação saindo e entendendo qual era o anseio das pessoas, que é o nosso VitaFace clareador. Então, no universo de clareamento de pele, a gente percebeu que as pessoas se incomodam muito com mancha, mas desestimulam do tratamento, porque a maioria dos produtos são desconfortáveis, ardem a pele, pinicam, coçam. Quando você para de usar o produto, volta toda aquela mancha, às vezes até pior, né? O que a gente chama de efeito rebote.
E a gente entendendo essa necessidade, depois de fazer esse estudo, a gente percebeu que a indústria brasileira era capaz de criar um produto inovador, que não coçasse, que não pinicasse, que não ardesse, que fosse confortável. E através da nanotecnologia a gente desenvolveu o nosso VitaFace clareador. E hoje a Vitalife exporta para o Kuwait, para o Equador, para a Colômbia, para o Paraguai também. E por onde a gente passa, esse produto chama muita atenção. Por quê? Porque é uma coisa muito diferente. Eu tenho um produto que clareia a minha pele, mas que não vai deixar ela irritada, que vai ser confortável, que vai dar o resultado. Mas isso realmente só foi possível porque a gente investigou e porque a gente teve a humildade mesmo de prestar atenção no que existia no mercado, de perguntar para os consumidores. E uma coisa que é muito importante nesse sentido é a união entre as empresas. Então, o nome Brasil é um nome forte lá fora, né? E o bacana é quando a gente percebe que se tantas empresas exportam com produtos diferenciados, produtos inovadores, o produto brasileiro vai ficar cada vez mais valorizado no exterior. E eu deixo aqui o meu agradecimento ao CIN, né, o Centro Internacional de Negócios, que sempre apoiou muito a indústria. O segmento de indústria de cosméticos sempre esteve muito unido, né? E isso é muito bacana. Então, de repente, a gente participava de uma feira que tinha várias indústrias de cosméticos, às vezes até a indústria do meu próprio ramo, mas cada um querendo propor uma inovação diferente, um produto específico para um público específico. Então, também não enxergar outras indústrias, né, como um concorrente. A gente está levando o nome Brasil para fora, isso é muito bacana. O SIM fez a gente ter essa percepção e eu acho que foram graças a essas ações que a gente conseguiu o resultado, né? Porque não adianta só se preparar e exportar se isso não trouxer resultado. Quando a gente fala em empreender, a gente sempre espera, né, o lucro de volta, né, o dinheiro de volta, dinheiro no bolso, é isso que todo mundo quer. Mas isso leva tempo, é necessário planejamento, é necessário entender que, assim como o professor mencionou, não é só aproveitar ali que o câmbio está bacana para fazer uma exportação, mas se planejar para realmente mostrar que a indústria brasileira é inovadora. E para isso, eu quero convidar os meus colegas aqui, empreendedores, a investigar o mercado externo, a se preparar para conseguir um produto, um serviço que seja inovador, que chame a atenção, porque é isso que com certeza vai fazer com que a gente tenha continuidade. Eu sempre falo que a venda ela só é realizada quando acontece a compra, né? Porque eu não quero vender só uma vez, mas para isso acontecer eu realmente preciso de um produto ou de um serviço muito diferenciado. E Marília, vocês começaram há pouco tempo, 2016, correto? E já alcançaram hoje os mercados, países hoje que a empresa está presente? Certo. Hoje nós estamos no Kuwait, Equador, Colômbia e no Paraguai. E o nosso distribuidor do Kuwait hoje, ele faz a reexportação, né, para os outros países ali do Golfo Pérsico. Então, como os países ali são menores, né, existe essa forma diferente de trabalho. E sim, já com perspectiva para novos países, a questão cosmética ela é um pouquinho complexa, porque existe a necessidade de revalidar o registro sanitário lá fora. Mas nós temos ótimas perspectivas e enxergar isso desse jeito, né? Estar lá fora faz com que a gente cresça aqui dentro também. Uma coisa muito bacana é que hoje, quando a gente vai pensar no desenvolvimento de um novo produto, a gente não pensa só no mercado brasileiro, que é muito diverso por si só, mas a gente sempre pensa na adequação a diferentes legislações, né, por todo o mundo. E isso faz da gente inovador, faz com que o produto no Brasil seja reconhecido de uma outra maneira. Então, é muito interessante. Me deixo à disposição para os colegas, caso tenham alguma dúvida. Vou deixar depois aqui o meu contato no chat.
E ótimo, daqui a pouquinho a gente vai pedir para você colocar e vai ser um maior prazer, porque ótimo. É tão bom ver, né, uma empresa, é uma empresa de Goiás, correto, Marília? Correto. Uma empresa goiana e ganhando aí um mercado que é tão competitivo, que é o setor de cosmético, HPPC, e você falou dessa ajuda, né, dessa orientação, desse apoio que os Centros Internacionais de Negócios fizeram com você, e eu queria falar para quem está nos escutando, você quer exportar, então você já exporta, quer ampliar mais ainda o teu mercado, né, a tua cesta de clientes lá fora, entre em contato com o Centro Internacional de Negócios do seu estado. Daqui a pouquinho eu vou te dar um link aonde você vai poder acessar os SINs que hoje fazem parte da iniciativa SIN. Caso algum SIN não esteja lá, entre em contato com a gente aqui do Pará, que eu tenho o maior prazer de te direcionar para a equipe do teu estado, tá bom? Queria agradecer muito, faço aqui as perguntas, tá bom, para a Marília, por favor, também para o professor. Se tiver dúvida, esse é o momento. Vou ler aqui alguns dos nossos comentários, né? Queria já dar de novo boa tarde, pessoal. A gente teve um probleminha aqui técnico, mas já conseguimos resolver. Empreendedor também é isso, né, pessoal? A gente resolve o que tem de resolver com o imponderável agindo e a gente vai em frente, né? Correto, professor? A gente vai em frente. Bom, deixa eu ler aqui o pessoal, né? Vamos começar aqui com o Nilo Santiago, Brasil e principalmente Amazônia, é mais forte ainda. Bom, o pessoal já está todo mundo presente aqui, né? Aurelino Santos Júnior, boa tarde, prezados, prezadas. Cumprimentos por mais essa iniciativa, com vistas ao melhor esclarecimento das realidades, muitas vezes não tão favoráveis ao que dispõe a ingressar no COMEX, mas ter ideia dos prós e contras já construído. Uma oportunidade de aumentar o nível de acertos nas decisões, verdade, eu concordo muito com você. Em suas opções de negócios, e o professor Luiz Roberto deu um panorama, uma visão, né? Deixa eu aqui, bom, me perdi, uma visão panorâmica aqui sobre tais realidades, verdade. A Carol, falando aqui que muito bom, nós temos aqui o Romeiro, falando, ouvindo aqui do Canadá, olha, internacional, totalmente, né? Estamos aí interligados com o nosso sistema FIEPA para toda a internet, para todo mundo, muito obrigada, tá? A Carol aqui coloca aqui o depoimento de alguém que passou por isso e essa continua busca é o correto, também concordo com você, Carol. Minas Gerais, queijos, Minas artesanal, agro. Com certeza, Minas presente, um abraço a todo o pessoal, mineiros conosco, ligado online. Você que está aqui online conosco, deixa a tua presença online, coloca aqui a cidade, né, o estado que você está vendo a nossa live, vai ser um prazer. Falou o pessoal de Recife aqui conosco, muito obrigado pela presença. Irinaldo Pereira, boa tarde. Existem problemas na exportação de cachaça? Quais os principais? Bom, isso aqui a gente, daqui a pouco, né, vai dar uma pincelada bem rápido. Também a gente tem aqui Thomas, Recife, presente, obrigada, Thomas. Vitor Azevedo, boa tarde, tema muito interessante, também acho, Vitor. Ailton, qual é a melhor forma de expandir fronteiras? Bom, daqui a pouco a gente vai guardar essas perguntinhas, e aí a gente pode já... Eu acho, Marília, que você teria condições até de responder essa última aqui para a gente, pode ser? Deixa eu olhar aqui, porque para mim o último está saindo João Pessoa, Paraíba. Qual é a melhor forma de expandir fronteiras? No caso, você diversificou bem os teus clientes, correto? Sim, com você certeza. Tem o Equador, a Colômbia, enfim. Olha, eu acho que o primeiro a se fazer é planejar. E para isso a gente precisa conhecer. Então, através das missões foi que a gente pôde fazer isso, tá? Então, participando das missões, a gente consegue conhecer o mercado, entender em que mercado eu sou diferente. Então, dando um exemplo da indústria cosmética, hoje a França tem uma infinidade de cosméticos e a legislação na União Europeia favorece muito o mercado deles, né? Então, quando eu entro na União Europeia, eu tenho que pagar um imposto altíssimo, que não me faz ser competitivo.
Mas isso eu só fiquei sabendo indo até lá, investigando. E da mesma maneira, eu percebi o quanto na América Latina e também nos países do Golfo Pérsico, o produto brasileiro é valorizado e o quão carente eles são, né, de produtos inovadores. Então, realmente, eu não sei qual é o seu produto, viu, Ailton? Mas eu acredito que a melhor forma de expandir é conhecer o mercado e, em seguida, planejar. Legal, muito bom. Também concordo com a parte do planejamento e eu sempre peço a opinião do nosso professor Luiz, uma dica para quem quer rapidinho assim tentar expandir um pouco mais as fronteiras. Então, tentarei ser breve, algo que às vezes é complicado para mim, mas vamos lá. Né? É desafiador. Desafiador, começa por aí. Né? Gente, eu costumo tratar essa questão de expansão, de internacionalização de uma empresa em dois momentos. O momento porteira para dentro e o momento porteira para fora. Eu quero expandir, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é me conhecer enquanto empresa. Qual é o produto que eu tenho, o quanto eu estou disposto a adaptar esse produto, o quanto eu estou disposto a modificar esse produto, o quanto eu estou disposto, né, a, enfim, né, a conhecer melhor a minha empresa para saber o seguinte, ok, quero exportar, até para definir volume. Né? Qual é a minha capacidade produtiva ociosa? Não tenho. Bom, então tu não tem que exportar. Você produz 100, vende 100, né? Ao mesmo tempo, você produz 100, vende 98, né? Tu não vai buscar um mercado como o norte-americano, de repente vai buscar um mercado como o Uruguai. Né? Então, entender a realidade da minha empresa é um momento, com vistas ao mercado externo, é um momento porteira para dentro. O momento porteira para fora é, uma vez que eu tenha claro quais são esses recursos, né, que eu disponho, como a minha empresa está estruturada, o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu quero e o que eu não quero fazer, né, em termos de adaptação de produto, de embalagem, e capacidade logística, etc., etc., aí eu começo, né, o segundo momento porteira para fora, que é buscar os mercados com potencial, né, de adquirir o meu produto, estudar estes mercados e traçar uma estratégia, como a Marília muito bem colocou, né, fazer um planejamento, né, para que eu possa entrar de maneira ativa. Lembrando sempre, há uma diferença entre eu vender e ser comprado, tá? Reflitam sobre isso. Com certeza. Essa é uma frase muito forte, muito dita dentro do comércio exterior, principalmente nas exportações, e aqui no Norte mais do que nunca. Quando eu falei de Norte, agora sim, né, Maurício? Agora sim, a gente chama aqui para a nossa conversa, Maurício Amin, alguém tão importante, já trabalhou com várias empresas aqui no Pará, aqui no Norte, enfim, está em São Paulo, expandiu muito a sua ação, o seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do foco da liderança, né? E dessa vontade sempre de estar se atualizando para o empreendedor alcançar cada vez mais o mercado internacional. Boa tarde de novo, né, amigo? Boa tarde, obrigado aí, Cassandra, mais uma vez, e boa tarde a todos, tá? Bom, só me apresentando um pouco, como a Cassandra falou, a gente já se conhece desde 20 anos aí, quando atuava pela Tramontina aí em Belém do Pará, né? Já trabalhei em grandes empresas multinacionais, já em segmentos diversos, petróleo, seguros, cosméticos, né? Madeira, e hoje tenho minha empresa própria situada aqui em Belém, ou aqui em São Paulo. Já rodei para mais de 100 países, né? E eu coloco sempre... Hoje eu boto produtos do Brasil, de vários estados, para fora, nos 5 continentes, né? Agora, falando sobre o tema em si, quando a Cassandra me convidou, vamos falar sobre empreendedorismo na exportação. Isso eu me empolguei bastante, né? Por que eu me empolguei? Primeiro, quando a gente fala em mercado internacional, né, a gente sempre fala, bate muito sobre, desde 1970, que é tu analisar os recursos, aí vem da fase do network, da estratégia empresarial, e hoje está se batendo muito no empreendedorismo. E o que é o empreendedorismo? Né? Tu pode botar diversos adjetivos aí, né? Risco, aventurar, por atividade,
agressividade, descontinuidade, inovações, né, valor, crescimento, tem várias, mas uma, né, que até o professor falou aí, o professor Luiz, é a superação. Isso daí é o primordial, superação. E principalmente também, como é oportunidade. É tu ver as oportunidades, não perder e se lançar, tá? Eu tento trazer para cá, mas como é um debate, não uma aula, é uma troca de experiência. Dentro desses meus 20 anos, né, o que eu vi, né, de que forma prática que eu posso ajudar essas empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, que eu acho que são as que mais buscam a necessidade, que têm a necessidade de saber como dar o primeiro passo, como o próprio Ailton aí, é comum a gente receber muito essas perguntas, de que forma eu posso me lançar, de que forma eu posso começar, e muitas dessas micro e pequenas empresas, elas não têm muitos recursos. Mas aí o empreendedor, o que é o empreendedor? Né? É fazer acontecer. E para ele fazer acontecer, uma coisa que a Cassandra me pediu muito, fala sobre foco. Né? Então, com certeza, é ter foco. E eu vou mais além, não é só o foco, é a perseverança. Em primeira coisa, é tu saber que no mercado internacional existem vários benefícios, que o professor pode falar até melhor do que eu, em relação tu não colocar teus ovos numa cesta só, que é no caso do mercado do Brasil, tá? No mercado interno. E isso pode ajudar muito a tua empresa a crescer bastante. São infinitos os benefícios que traz uma exportação. Tá? E para o empreendedor, tem que começar. Né? Ele vê a oportunidade, ele não tem esse medo, ele vai fazer acontecer. Tá? Agora, como fazer acontecer? Então, na minha vivência, na minha experiência que eu vi, por exemplo, hoje eu atuo com grandes empresas, médias, e o meu forte é micro e pequenas empresas. Então, como que essas micro e pequenas empresas alcançaram o mercado internacional? Né? Às vezes com pouco recurso, às vezes sem recurso. Mas como que alcançaram? Né? A primeira que eu posso dizer, a gente fala muito, tudo bem, ó, começa, monta um plano estratégico, mas muitas dessas empresas, às vezes, até são empresas familiares, que não sabem nem montar um plano, não sabem como começar. Então, como é que eu relaciono o empreendedorismo com a exportação? Para mim, eu digo que tem três campos que a gente tem que analisar aí. É o negócio internacional entre si, o empreendedorismo, né, o que é cada um, e o gerenciamento estratégico. Vamos falar assim. Esses três que vai me gerar o empreendedorismo internacional, tá? Onde que eu vou ver a capacidade dinâmica, a descontinuidade, os caos aí que a gente falou muito, né? Os problemas, as mudanças ambientais, enfim, e transformar esses valores aí em uma orientação empreendedora, né? Criar um valor internacional para um hipercrescimento. Né? Eu acho o seguinte, ó, muitas das experiências que eu vi dessas micro e pequenas empresas passarem, quando elas começam, né, normalmente elas buscam países vizinhos, né, que são ou países muito similares com a cultura nossa. Entendeu? Elas não vão logo direto nos maiores mercados como Estados Unidos, como Europa. Elas buscam primeiro os mercados parecidos. E daí ela passa do conhecido, ela começa a atuar para o desconhecido. Né? Por isso que eu digo, essa palavra empreendedorismo é muito forte. Entendeu? Eu gosto de linkar palavras, né? E eu até nessas pesquisas que eu andei falando, indo atrás sobre o tema, que hoje está muito em voga, né? Então, eu até pesquisei na internet, achei uns 13, né, passos iniciais por Ian Carso, que ele escreveu. Né? Então, eu não quero ler aqui os 13 passos, mas quem quiser, mais tarde eu posso direcionar onde encontrar isso, e ele detalha esse passo a passo. Mas, em suma,
né? Eu não sei se meu tempo já está esgotando ou não. Não, pode continuar. Mas, em suma, o que eu quero falar muito aqui, vinculando essas duas palavras em uma, né? As duas palavras, empreendedorismo e exportação, é o pragmatismo, tá? Então, você tem que se preparar, lógico, todo mundo tem que se preparar, mas seja mais pragmático, é ação. E muitas vezes é aquilo que o professor falou. Às vezes nós somos muito empreendedor no mercado interno e quando chega no mercado internacional, a gente dá uma travadinha. Então, é esse momento que a gente tem que partir para a ação, entendeu? Não deixar se intimidar, né? Não deixar se intimidar. E outra coisa, não deixar frustrar. Porque às vezes tem muito empresariado que quer resultado imediato, né? E na exportação não existe imediatismo. Tu precisa, normalmente você faz agora para plantar daqui a algum tempo, né? E esse algum tempo é que eu digo, perseverança. Se você tiver perseverança, a insistência, o foco, entendeu? Tu consegue. E aí, quando tu consegue destravar, é giro. E aí tu vai ver só, sentir os benefícios para a tua empresa, para a tua marca, né? O crescimento da tua qualidade, enfim, diversos benefícios que a exportação te traz, né? Inclusive, eu posso dar exemplos de empresas de cosméticos aqui, para o mundo lá que eu vivenciei aqui no Brasil, que conquistaram grandes mercados lá fora. E grandes empresas, de grandes nomes. Tá? Até porque o Brasil ele é muito bem visto e muito bem quisto nesse segmento de cosméticos. Né? E aqui existem empresas fantásticas. Às vezes nós, como os brasileiros, não damos tanto valor para os nossos produtos, quanto lá fora dão muito mais do que a gente. Eu vi empresas daqui com estratégias, está aí o empreendedor, com estratégias de primeiro ir buscar o mercado internacional, porque detectou que lá tem mais facilidade de entrar, fez a sua marca e conquistou o mercado local. Né? E hoje eu tenho um forte atuo o meu principal produto é madeira, como todo mundo sabe, né? E a madeira brasileira hoje existem diversas dificuldades para se vender lá fora. Até a empresa que eu atuo hoje, que está uma empresa que eu represento, que é localizada em Rondônia até, se fosse outro empresário, teria medo, ou já desistido. Por quê? Problemas relacionados a um termo Amazônia, problema de dificuldades para a Amazônia, mas o que acontece? É uma empresa altamente perfeita em termos de certificados, em termos de manejo florestal, e com isso ganhou qualidade, com isso ganhou conhecimento lá fora. Grandes empresas hoje buscam ela para atender, porque nem empresas, às vezes, lá fora conseguem atender da forma como eles atendem aqui, como eles fizeram um negócio bem estruturado. Entendeu? E se prepararam para isso. Então, hoje, quando eu comecei com eles, vocês poderiam ver que era uma empresa, já era grande, mas não tão grande, e hoje é uma empresa que, se tu olha, todo mundo pensa que é uma multinacional. Lógico, está atuando já nos 5 continentes também, mas tem grandes contas internacionais aí também já para venda. E isso gera renda para cá, para o Brasil, gera renda para cá, para a área onde a gente está, enfim. Mas isso é outro tema, outra coisa que a gente pode falar. O que eu queria trazer mesmo, focar, é sobre o empreendedorismo. Como essas empresas e a visão realmente de um empreendedor, que não é desistir, né? É de correr atrás, é focar e é perseverança. E não só alcançar as nuvens, né? Passar elas. Agora ela delas. Às vezes eu fico pensando, né? Tem muita gente. Um dia desse, por que a gente está falando das nuvens, eu e a Cassandra? Porque um dia desse eu estava pensando, como é que eu vou? Tem muita gente, às vezes, eu quero alcançar a nuvem, mas não sabe como, não tem recurso, e pensa que é só avião. Para o empreendedor, não.
Ele vai saber, se eu não tenho recurso, mas como é que eu vou alcançar essa nuvem? Simples, né? Se tu vai por terra, tu consegue. Vai passear, vai fazer uma trilha naquelas montanhas do Rio de Janeiro ou Santa Catarina, daqui a pouco tu tá respirando o ar da nuvem, não precisa ir tão longe, não. E nem com muito recurso. Sim, sim. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, aqui. Coloca a pergunta, se você tem aqui para o Maurício, essa é a oportunidade. O Maurício, como assim os nossos convidados, é um especialista dentro da área. E a gente tem uma pergunta aqui também do Irinaldo Pereira para a Marília. A cachaça sofre restrições como os cosméticos? O marketing no país que recebe o produto brasileiro é uma dificuldade a ser vencida? Você pode tirar essa dúvida, Marília? Claro. Olha, eu não tenho experiência. E fala também do seu produto, né? O pessoal queria saber, sabe que é cosmético. Isso, meu produto, bom, a gente fabrica cosméticos aqui na Vitalife, mas o foco é em skincare, tá? Então, proteção solar, clareamento, enfim. A pergunta sobre a cachaça, ela é muito interessante. E eu acho até fácil o produto cachaça, no sentido de que você já vai eliminar aqueles países que são islâmicos, porque são países onde a venda da bebida alcoólica é proibida, né? Então, Afeganistão, Índia, Irã, Líbia, Arábia Saudita. Então, já para cá. Nossa, tá travando aqui dela. Nossa, travou aqui. Tá travado também para vocês? Ela... Está. Consegue me ouvir? Voltou agora, Marília, por favor. Eu não sei onde parou. Você citou os países e aí Isso. começou a travar. Tem os países, né, onde a venda do álcool é proibida, então eu não vou levar cachaça para lá, óbvio. E também uma pesquisa que saiu falando sobre os principais importadores de cachaça, que são Estados Unidos, Alemanha, Paraguai, Portugal e França. Esses 5 países juntos, no ano de 2022, importaram mais de 10 milhões de dólares de cachaça do Brasil. Olha que bacana. Sim. E eu também até vi uma pergunta aqui que eu queria responder, porque foi uma dúvida minha quando eu iniciei a exportação, que foi sobre o certificado de origem. Né? Perguntaram quem emite o certificado de origem. A Federação da Indústria emite o certificado de origem e tem até o curso hoje, né, que o sistema está bem mais facilitado para emissão do certificado de origem. E só dizer que esse certificado ele é extremamente importante. Vou dar exemplos aqui para a minha realidade de cosmético. Né? Hoje, no Mercosul, eu consigo isenção no imposto de nacionalização. E na comunidade andina, os meus importadores conseguem também diminuir muito esse imposto. Então, só para vocês terem ideia, um imposto que ela era para pagar mais de 20% para nacionalizar aquele produto, com o certificado de origem, isso reduz aí para 8%. Então, isso te dá um poder de competitividade muito alto também, né? Numa rodada de negociação, né? Olha, eu te vendo a 7, mas eu também te dou o certificado de origem, já que a gente tem um bloco econômico. Perfeito. E você falou perfeitamente, a Federação das Indústrias, sem dúvida nenhuma, hoje é que tem a plataforma mais, vamos dizer assim, mais eficiente, no sentido também rápido, ela é completa, e com certeza, se você tem dúvidas, quer conhecer o serviço da Federação das Indústrias, procure os Centros Internacionais de Negócios. Vai ser um prazer tomar um café, te receber e a gente poder apresentar mais ainda sobre esse serviço. Obrigada, Marília. Bom, pessoal, a gente vai continuar, né, aqui com as nossas falas, dos nossos convidados. E, nesse momento, queria chamar aqui a empresa, né, a empresa paraense, no caso, Antônio Cruz, boa tarde de novo, né, amigo? A gente sabe o quanto que, muitas das vezes, a questão da educação, a questão de estar aprendendo, de querer saber mais, isso faz a diferença para quem quer o mercado internacional. Como é que você vê essa sede do aprender, né, das informações, dentro do empreendedorismo? Boa tarde, novamente, Cassandra, boa tarde a todos. Bom,
a questão da educação é primordial, tá? Eu vi as falas anteriores, né? E ao longo da nossa trajetória como paladar amazônico, eu costumo colocar um quadripé, né? Que é persistência, alinhada à perseverança, inclusive que foi falado anteriormente, né? Capacitação, foco e planejamento, né? Então, esse quadripé, dentro da nossa perspectiva como negócio, eles são fundamentais para o sucesso, né? Para o avanço. E antecedendo aqui a nossa trajetória, Cassandra, eu gostaria só de fazer um agradecimentos especiais, tá? Porque uma jornada ela é composta por um time forte, tá? E o time forte é sempre importante enaltecer o trabalho que é desenvolvido, né? Temos aqui a Érica D'Antona, que está acompanhando a live, tá? Yasmin Cantuário, o Anderson Lobato, o Eude Júnior, o Luiz Andrade, todos eles fazem parte do time Paladar Amazônico, né? E só falando rapidamente sobre o Paladar, nós somos uma food tech, tá? De impacto socioambiental e estamos localizados na cidade de Ananindeua, Pará, né? Colada à capital Belém, e somos focados na produção e comercialização de produtos com sabores da Amazônia, né? Geleias, molhos, temperos, blend funcional, castanha do Pará, e iniciamos nossas atividades em 2018. Tá? Vou contar um pouquinho aqui, fiz uma timeline desde a nossa fundação, para vocês entenderem como a questão da capacitação ela está sendo e será fundamental para o avanço do nosso negócio, né? Bom, o Paladar Amazônico iniciou em 2018, tá? Em 2018, realizamos o planejamento estratégico com foco em 5 anos, e, inclusive está finalizando agora em 2023, seguindo aquela premissa, aquela máxima de mercado, né, que as empresas, elas, depois que alcançam os 5 anos, elas já se estabilizam, né? Já não tem a questão da mortalidade empresarial. Então, em 2018, nós achamos fundamental desenvolvermos nosso planejamento estratégico, aonde nós gostaríamos de chegar ao final desse 5º ano, que é agora 2023. E realmente, seguindo o nosso planejamento, nós estamos no patamar que nós gostaríamos em 2018. Tá? Lógico que dentro desse planejamento, tivemos vários momentos de imersão, de cursos, capacitações, né? Que isso sempre vai agregando ao nosso negócio. Em 2019, nós participamos do PIEX, né? Que é o programa da Apex, e também do programa Jovem Exportador, que é do Instituto Jovem Exportador. Esse programa ele foi com foco no mercado europeu, né? Ao final do programa, nós tivemos uma missão para Lisboa, Portugal, e participamos de uma Feira Internacional de Brasília e rodadas de negócios, lá em 2019. Por quê? Nós tínhamos que ter esse processo de imersão, conhecer, né? A rodada de negócio, cada evento que nós participamos, nós definimos um objetivo, né? E em 2019, por entendermos que ainda não tínhamos a maturidade exportadora, né? Nós participamos para conhecer, saber como é uma rodada, quais são os elementos que precisam ter, como você apresentar o seu negócio, conhecer sobre os mercados, né? Então, esse foi um período assim, fundamental para nós entendermos que o processo de exportação não é do dia para a noite, ele é construído, né? Em 2020, 2021, ali nós tivemos o período da pandemia, né? Infelizmente, passamos o tempo fechados, tá? Passamos quase 2 anos aí fechados, foi um impacto muito grande, mas aí entra a questão da perseverança, né? Que foi falado anteriormente, da persistência, né? O nosso negócio ele foi muito impactado, o setor alimentício precisa de pessoas na produção, né? Desenvolvendo os produtos. E devido a esse impacto, né? Retomando o mercado, retomando agora no início de 2022, nós voltamos a produzir, né? Até então, nós estamos com capital próprio, isso é um orgulho para nós, mas isso faz parte da nossa estratégia, tá? Deixar bem claro. A questão de financiamento são interessantes, mas nós optamos por até o momento trabalhar com capital próprio, né? Então, pós o momento mais crítico da pandemia, retomamos a produção em 2022, né? Participamos do PNCE, que é o Plano Nacional da Cultura Exportadora, inclusive fomos atendidos, né? Agradecer novamente a Cassandra e todo o time do Sinfiepa por estar contribuindo com a nossa empresa, né? Na oportunidade, tivemos muitas experiências adquiridas, dicas, né? Então, foi um período muito,
muito interessante para nós. E, com isso, nós começamos a desenvolver um business plan, né, um plano de negócio em 2022 de expansão da nossa fábrica, da nossa área fabril, né? Entendemos que, por um processo de exportação, que nós estávamos com produção manual, nós não conseguiríamos atender em volume, tá? E começamos a desenvolver um plano de negócio com foco em mais 5 anos, tá? Isso já para começar a ser executado a partir agora de 2023. E nós trabalhamos com foco em um mercado, né? O mercado dos Estados Unidos. Porque quando você atira para vários mercados, cada mercado tem uma especificidade, principalmente no ramo alimentício, né? Então, nós focamos nesse business plan no mercado dos Estados Unidos e optamos por trabalhar com a metodologia 70-30. Ou seja, 70% da produção voltado para o mercado nacional e 30% voltado para o mercado dos Estados Unidos, inicialmente. Tá? Isso para ter a questão da validação do produto, aceitabilidade, enfim. Né? E também um ponto que eu acho importante nós citarmos é que o Paladar Amazônico ele trabalha com a compra dos seus insumos direto de comunidades, né? Comunidades ribeirinhas, né? Cooperativas, associações, por nós entendermos o nosso papel perante a sociedade. Né? Nós, como empresa, entendemos que fomentar o desenvolvimento regional ele é um fator importante, não só para o sucesso do nosso negócio, mas também dos micros e pequenos também, que fazem parte da nossa cadeia. Né? Antônio, só um minutinho. Você fez alguns cursos aqui conosco, correto? Lembra? E isso fez toda essa diferença hoje, dessas informações que hoje você trabalha, que hoje você consegue montar diante do planejamento, da tua estratégia. Isso confirmado? Confirma? Confirma, com certeza. Inclusive, após o período que nós tivemos com o SIM, né, de capacitação, nós participamos também de outros cursos da rede da Federação, né, das Indústrias, e isso foi um dos pilares para nós desenvolvermos nosso plano de negócio, desse mais 5 anos. Né? Então, nós tivemos acesso a conhecimentos que até então não tínhamos, né? E o que nós já tínhamos foram fortificados, né, por assim dizer, e aí nós sentimos segurança para nós planejarmos os próximos 5 anos da empresa. Tá? E aí, inclusive, partindo desse conhecimento adquirido, em novembro de 2022, nós começamos um processo de adequação dos nossos produtos com foco no mercado dos Estados Unidos, mercado americano. Né? E estamos passando, na verdade, encerra-se agora dia 16, inclusive, de fevereiro, né, a primeira etapa. Nessa primeira etapa, parte dos nossos produtos já vão estar adequados às exigências do mercado dos Estados Unidos, né? E aí, agora em 2023, né, nós iniciamos também um processo, junto com a Fundação Guamá, né, e a SoftSul, de qualificação para a implementação do selo Guamá, de gestão e inovação. Né? Participamos de um projeto do Startup Pará, não é? Da questão da agroindústria, de tecnologia e inovação. Isso também é outro ponto que nós implementamos na nossa empresa. Tá? E esse selo, ele atende um modelo, né, de gestão em pesquisa e desenvolvimento de inovação. Então, essa área de inovação e tecnologia também nós estamos com um olhar muito forte dentro do nosso processo produtivo. Tá? Participamos também aí do programa da Apex, que é em convênio com Alibaba.com, e já estamos na última fase, que é colocar o Paladar Amazônico e seus produtos na plataforma do Alibaba, tá, do Alibaba.com, e além de outros viés, né, outros caminhos que estão sendo abertos para a nossa empresa. Tá? Estamos em contato com o pessoal da Flórida, nos Estados Unidos, também já para começarmos o processo de validação do produto, né, a questão até direcionada para o FDA. Estamos com um parceiro, inclusive ele está aqui presente, né, o Nilo, até gosto de dar nomes, né, eu acho muito importante essa parte, trabalhando ao mercado do Marrocos e da China, em parceria conosco do Paladar Amazônico, para deixar um agradecimento especial a ele. Né. Outro ponto fundamental, estarem participando do dia 28 e 29 de março da FIM, que é a Feira Internacional de Negócios, que ocorre em Lisboa, em Porto, Portugal, ocorre uma edição em Macau, e aqui na América Latina ocorre aqui no Brasil, em Santa Catarina. Então, no final de março, o Paladar Amazônico estará participando com foco em exposição, network e atração de investimentos. Né? Estaremos participando também da FIM em junho, agora em 2023, com foco em atração de investimento. E, possivelmente, estaremos numa missão para Taiwan, né?
assim, de prospecção. Então, Cassandra, voltando à questão da capacitação, né? Eu falei no início que a persistência, a capacitação, foco e planejamento é o quadripé que nós utilizamos dentro da nossa empresa. Tá? Ótimo, E esse ótimo. processo de educacional, ele é fundamental para o sucesso de um negócio. E esse ano a empresa já deve iniciar o processo das exportações, correto? Correto. Já estamos na fase final de preparação, tá? Acredito que até março nós já estaremos totalmente aderentes com o mercado internacional, tanto do ponto de vista de certificações e de produtos também, tá? E aí agora é ganhar o mercado internacional. Com certeza. Não esquecendo do nacional também. Sim, sim. E assim, para quem está vendo, né, ouvindo então a live, nós trouxemos aqui duas empresas que começaram recentemente, né, então vão começar agora a exportar esse ano, que são exemplos tangíveis, algo alcançável, né, isso é algo que a Rede Sim sempre gosta de trabalhar, a iniciativa Sim tem esse compromisso de trazer realmente algo que os empresários consigam colocar em prática. O Antônio fez realmente esse dever de casa, né, de estar participando, de fazer o seu planejamento, toda uma estratégia para a gente poder levar esse produto. Como o Maurício colocou muito bem, a exportação, você tem que plantar, né, e realmente aguardar os frutos, sempre vigilante, resiliente com relação a as consequências, né? Queria agradecer, pessoal, nesse momento, a todos os nossos convidados, né, que colocaram. O pessoal está, encheu o chat aqui de perguntas, né? Queria agradecer o pessoal aqui, tem pessoal dos Estados Unidos, está em Miami, Canadá, pessoal de Pernambuco, pessoal aqui também do Pará, do Amazonas, tá? O pessoal aqui de Minas Gerais, Goiás, né? O pessoal aí, viu, Marília? Tá todo mundo aí com você, né? Também Rio Grande do Sul, o pessoal está aqui conosco. E nesse momento, a gente vai fazer o lançamento do nosso QR Code, tá? Com a nossa agenda aqui dos cursos. Então, chegou o momento, né? Chegou o momento da gente poder colocar. Queria pedir nesse exato momento que a equipe... Isso, ótimo, muito bom mesmo. Chegou o QR Code, tá? Aproxima aí a câmera, né, do teu celular e já tem acesso à agenda de cursos da iniciativa assim, de 2023, já te organiza, te planeja, né? Então, isso é algo que é um grande diferencial para a nossa equipe aqui da iniciativa, ter todo esse planejamento com cursos direcionados à área do comércio exterior, exportação, importação, marketing internacional, e para falar um pouquinho, né, aí dos cursos, das agendas, eu vou chamar, puxo agora, para ter que estar presente, né, a nossa gaúcha, que é representante na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Juliana Della Giustina. Olá, amiga, boa tarde. Oi, tá uma delícia essa tarde, aprendendo um pouquinho como essas duas empresas começaram a exportar e como estão se mantendo, porque a exportação a gente sempre fala que é uma cultura, não é só uma venda, e Isso. Principalmente trazendo a nossa agenda de capacitações de 2023. A iniciativa SINS é um grupo formado por representantes dos centros internacionais de várias federações, então o Brasil inteiro está reunido e montou uma agenda super especial com temas de comércio exterior que vem numa pegada atualizada e bem voltada para o mercado. E a gente abre com chave de ouro, com um tema que é super importante, que são os fundamentos de comércio exterior, exportação e exportação. Dia 14, semana que vem, então, terça e quarta, dia 14 e 15 de fevereiro, a gente inicia a nossa agenda de capacitações. Então, todo mês a gente tem cursos, capacitações, que são geralmente em torno de 6 horas, com temas atualizados de comércio exterior. Agora, em fevereiro, a gente inicia com o tema de operações e conceitos do comércio exterior. São 6 horas divididas nesses 2 dias, 14 e 15, e acontece das 9 às 12 horas, horário de Brasília, via Teams. Então, é online. Você pode fazer do escritório, de casa, o Brasil inteiro pode participar.
E nesses dias a gente vai apresentar o comércio exterior de uma forma geral e bem prática para o início das operações das empresas ou atualização para aquelas que já exportam ou importam. Dentro dos assuntos que serão abordados nessa capacitação está a classificação fiscal de mercadorias, modalidades de pagamento, as documentações, os tributos da importação e exportação. Jô, oi. Dá para você repetir a data que travou um pouquinho? Repito. Por favor. Semana que vem, 14 e 15 de fevereiro, terça e quarta, de manhã, das 9 ao meio-dia. Então, são 3 horas cada dia, carga horária de 6 horas. Vou repetir um pouquinho. Ótimo. O que a gente vai abordar ali, tá? A gente vai abordar classificação fiscal de mercadorias, modalidades de pagamento, tributos, documentação, as multas e infrações que a gente tem que ter cuidado também na capacitação, a escolha do termo. Vai ser assim, um tema bem abrangente, dividido em tópicos, para que a gente consiga fazer uma entrega interessante para quem exporta, para quem quer exportar e para quem quer importação. Ok. A gente vai compartilhar um pouquinho aqui a agenda. Então, o pessoal dá uma olhadinha, né, na questão do layout dela. Tá aqui, ó, pessoal, a agenda, tá? Então, aproxima o QR Code. A produção já colocou aqui o link também no chat, tá, ok? Então, não tem mais desculpa. Baixa logo aí o Agência com Futuros, cursos na área de comércio exterior, que o nosso primeiro curso, repetindo, Juliana, por favor. Vai ser agora, terça-feira e quarta-feira de semana que vem, capacitação em operações e conceitos do comércio exterior. Para se inscrever, Cassandra, vamos colocar no chat ali o link de inscrição, pode ser? Pode sim. O pessoal da produção já está com o link ou você vai botar? Eu coloco ali. A gente coloca mais de uma vez para não se perder com o nome da capacitação. Então, esperamos todos convidados para esse e para os próximos, né? Isso, pessoal, lá embaixo, assim, antes das logos, né, das federações, tem um link onde você vai ter acesso a uma tela, escolhe o teu estado, tá? Aplica lá, próxima, apertou em próxima, vai aparecer todos os contatos do seu estado, do seu SIM, da Federação da Indústria do seu SIM. Caso não tenha, né, algum SIM lá para você, entre em contato aqui com o estado do Pará, que a gente vai direcionar, tá ok? Para o nosso colega. E olha, uma grande oportunidade. Esse ano a gente traz aí temas, como eu acabei de falar, marketing internacional, e-commerce, contratos internacionais. E já semana que vem já te inscreve, não perde essa oportunidade. Comércio exterior requer realmente um trabalho, uma dedicação muito grande, né, que você realmente se empenha e veja na Rede Sim, veja na iniciativa Sim, esse apoiador, esse defensor. Não é isso mesmo, Ju? É super isso. Esse ano a gente está trazendo acordos comerciais também, que é uma novidade que a gente tinha abordado ano passado. Então, uma agenda super rica. Quem seguir a agenda, com certeza, vai terminar o ano bem preparado ou super atualizado em comércio exterior. Ótimo, muito obrigada, Juliana. Pessoal, queria aqui já pedir para a produção retirar aqui um pouquinho a nossa agenda. Obrigada. Bom, você vai ficar aqui com a gente, viu, Ju? Para a gente já poder já ir para o bloco final, né, da live. Queria muito agradecer mais uma vez a equipe técnica, gestores também da iniciativa Sim, que fizeram hoje essa live, né? Agradecer em especial ao meu time aqui do estado do Pará. Muitíssimo obrigada. A gente fez algo pensando realmente em vocês. Mais do que nunca vamos estar juntos esse ano de 2023. Dizer que até iniciozinho, já vou dar um spoiler, viu? Iniciozinho lá de março vai ter ações ligadas ao comércio exterior também aqui no Pará. Então, se você ainda não segue aqui o sistema FIEPA, começa a seguir, né? Dá um like aí, ajuda a gente a poder chegar a essa live ao maior número possível de brasileiros que possam entender e compreender o empreendedorismo no mercado aí das exportações. Vou passar a última palavra aqui para os meus colegas, né, os convidados especialistas. Vou começar com Maurício. Maurício, últimas palavras e também os seus contatos, né? Se eu quero falar com a Bibrasil, com você, onde eu posso te encontrar? Bom, Cassandra, primeiro, obrigado de novo, tá? E
Eu estou aberto a tirar dúvidas, a ajudar, principalmente qualquer empresa para botar aí mundo afora. Sempre fico feliz quando tu me convida para trocar essa experiência, né, para ensinar os outros, ou trocar essas ideias e aprender também. Bom, eu estou aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, 2300. O meu telefone aqui do escritório é 11 2347 4551, né? O meu e-mail é mauricioamin@brasil.com.br. E eu posso ajudar em qualquer assunto aí para tirar dúvidas e, quem sabe, até montar esse network, que network é muito fundamental também nesse ramo de exportação. Tá? Então, no que eu puder ajudar empresas para botar lá fora, empresas brasileiras, eu vou fazer. Tá bom? Ótimo, muito obrigada. Vou passar agora a palavra. Marília, muito obrigada, amiga, pela sua presença e contribuição aqui tão rica. Obrigada, Cassandra, obrigada aos colegas também. Quero agradecer em especial às federações FIEPA e FIEG, né, pelo apoio. E coloquei já aqui meu contato no chat, tiveram algumas perguntas, eu também respondi pelo chat, né, porque é bem curto tempo, mas vou passar por aqui o WhatsApp, que é o meio mais fácil hoje de a gente se comunicar, né, 62982005542. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada, amiga. E dizer para quem fez perguntas, nós vamos direcionar aqui aos nossos especialistas e depois vai passar para vocês, não se preocupem, tá ok? Queria agradecer mais uma vez, né, ao nosso empresário aqui, Antônio Cruz, obrigada. Últimas palavras, amigo. Obrigado, Cassandra. Obrigado aos palestrantes, né, estimados colegas, aos participantes. É muito feliz participar de momentos como este, tá? Colocamos o Paladar Amazônico totalmente à disposição para trocar experiências, enfim, né? Vamos aumentar nossa rede de negócios. Meus contatos é DDD 91 98616 1094 e o nosso site paladaramazônico.com.br, nas mídias sociais, ou Paladar Amazônico, @Paladar Amazônico, né? Ou @Antônio Cruz ADM. Muito obrigado e um excelente resto de dia a todos. Isso, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Um abraço a todos da Paladar. Queria agradecer imensamente ao nosso professor Luiz, suas últimas palavras. Muito obrigada. Acho que está fechado. Oi. Agora sim, professor. Obrigado. Eu gostaria só, antes de passar os meus contatos e encerrar, mandar um recadinho para a Edinalva, tá? De Quixadá, que eu estava lendo os comentários dela, que tem uma iniciativa linda aí de produção de doces artesanais, né, no interior da Paraíba. Ela perguntava sobre a questão de exportação, se há demanda para esse tipo de produto. Edinalva, sim, tem. Eu digo que muitas vezes tão importante quanto um bom produto é uma boa história, né? As pessoas, elas se mobilizam cada vez mais por experiências. E ter o prazer de consumir um produto que tem toda uma história, que tem toda uma questão social envolvida, né? É maravilhoso. Então, tu tens uma joia nas suas mãos, né? Persista, corra atrás de informações, né? E faça votos sinceros de que tu logre sucesso na exportação desses doces que devem ser, com certeza, maravilhosos, né? Esse tipo de iniciativa de projetos que envolvem um cunho social, né? Realmente, assim, tem um lugar especial no meu coração. Fico à sua inteira disposição, né? Para lhe dar orientações, para lhe ajudar no que for possível, ok? Ótimo. Vamos lá. Ótimo. Meus contatos, gente, né? O WhatsApp também, DDD 51 98406 2599, né? Ou também tem o nosso site, www.dom, D de dado, O de Otávio, N de navio, domconsultoria.com,
ok? Fico à disposição de vocês para a questão de treinamento, projetos de internacionalização, exportação, importação, enfim, o que vocês necessitarem, certo? Gratidão a todos, gratidão por ter podido compartilhar esse tempo com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência, foi um imenso prazer, uma tarde extremamente agradável. Muito obrigada, professor, eu queria agradecer imensamente, eu sei do quanto que o senhor é guerreiro, e mais uma vez o senhor provou que é guerreiro, né, eu desejo cada vez mais a sua saúde, que o senhor se restabeleça o mais rápido possível, e conte conosco, porque eu sei que o senhor estará conosco na iniciativa, correto? Correto, né? Quizá logo, logo vamos estar participando aí de uma capacitação aí com vocês. Ótimo, muito obrigada. E a minha colega, Juliana, mais uma vez vamos chamar o pessoal, né? Por convite, falta de convite não foi. De forma alguma, e a gente organizou essa agenda com muito carinho. Os professores são parceiros nossos desde, eu acho que há 5 anos já trabalham conosco e estão revisitando os temas de forma atualizada, e os conteúdos realmente eles têm uma linguagem bem mercadológica, né? Foge um pouquinho do acadêmico, vai mais para quem está querendo realmente começar a exportar. Empresarial, né? Exatamente. Então, estão todos convidados, a gente espera vocês já na primeira capacitação, semana que vem, dia 14 e 15. Isso, muito obrigada. Bom, a todos eu queria agradecer e desejar uma excelente tarde, finalzinho de tarde. Contem conosco, Comércio Exterior, pensou em capacitação em Comércio Exterior, pensou em iniciativa sim. Muito obrigada. Bom, para você que não me conhece, sou Cassandra Lobato, coordenadora do Sinfiepa, e essa foi a nossa webinar sobre empreendedorismo nas exportações. Muito obrigada a todos e a gente se vê por aí. Obrigada, tchauzinho. Tchau, obrigado.